Amado igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé para dar início. Eu gostaria de estar chamando a pastora Eliane para orar e a gente possa dar início ao nosso culto. Senhor, nosso Deus eterno Pai, nesta noite, Senhor, viemos louvar e engrandecer o Teu santo nome. Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos filhos, Pai. Deus e poder, estamos aqui, Senhor, pela nossa casa, Senhor, pelos nossos filhos, Senhor, colocando em Tua presença, Senhor, e colocando a igreja, Senhor Jesus Cristo, para onde o Senhor pode, Senhor, abençoar, Senhor, restaurar vidas nesta noite, curar os enfermos, Senhor. Aqui o Senhor Jesus Cristo é o dono deste lugar. Aqui o Senhor Jesus tem liberdade para falar conosco, Senhor. Por isso nós te louvamos e agradecemos nesta noite. Pai amado, venha, Senhor, abençoar cada coração que adentrou neste lugar, Senhor. Eu não sei como foi o dia, como passaram, Senhor, mas o Senhor é aquele que esquadrinha os corações de cada um. Tu sabes aquilo que precisa, Senhor. Ó Deus, eu abençoo aqueles que estão a caminho, Pai amado, em nome de Jesus. E aqueles, Senhor, que não estão, que estão nos seus lares, enfermos, que estão hospitalizados, Senhor, vai de encontro a cada um nesta noite. E fica conosco neste lugar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Eu gostaria de chamar a irmã Bernardinha para cantar 2 hinos da harpa e logo após a irmã Gabriela trazer a palavra oficial, tá bom? É um versículo, por favor. Aleluia. Cumprimento a igreja na Senhora. Estamos no ano 304 da harpa. Desprezando toda dor, eu vou a cantar ao Calvário, ao pecador, sempre a mostrar. Flechas transpassaram-me, padeci ganhou. Mas Jesus
Deus enviou seu filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morrer, por Deus pecado, mas ressurgiu, devido como o Pai está, porque Ele vive, posso ter o amanhã, porque Ele vive, tendo não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que livre está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória e irei agora ao meu Jesus, que vive está, porque posso ter o amanhã, porque tendo não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Obrigado por tua presença nesse lugar, meu Deus. Nossa, obrigado. Cumprimento os irmãos a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Já quero agradecer ao nosso Senhor Jesus pela oportunidade que o Pai nos dá de estar aqui na casa. Glória a Deus, adorando e exaltando ao santo nome dele, uma oportunidade rica que ele nos deu. Está lendo a palavra em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 44. A palavra do Senhor fala assim: Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus
e as feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Davi foi ousado na fé. Ele teve a ousadia e a fé de se lançar e ir defender ali, né, o que ele cria, o que ele acreditava, o que ele adorava, que era o nome santo do Senhor. E ele foi. O inimigo muitas das vezes é assim que ele faz na nossa vida, é desse jeito. Ele vem tentando nos afrontar, nos fazer medo, com um som muito alto, os barulhos, né, dele, né, com suas afrontas. Mas a gente pode ir também em nome do Senhor dos Exércitos, porque maior é o nosso Deus. Maior é aquele que está comigo e com os irmãos do que aquele que tenta fazer barulho para nos afrontar ou para nos assustar. Mas maior é o Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido e amado, nessa noite, Jesus, nós te louvamos e bendizemos ao teu santo nome, Pai. Nós somos gratos a Ti pela oportunidade de estar aqui na Tua casa, por estes dias, Senhor Jesus Cristo, de oração, falando sobre a fé. Nós vemos aqui, Senhor, essa palavra tão maravilhosa, tão gloriosa para a nossa vida, que nos ensina a sermos homens e mulheres ousados na fé, a não ter medo, Senhor Jesus Cristo, de se posicionar e guerrear e lutar com aquilo do qual o Senhor colocou nas nossas mãos. Muitas das vezes pode parecer algo muito pequeno, mas para Ti é muito grande, porque quem derramou foi o Senhor. Por isso nós clamamos a Ti nessa noite, Pai, que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que está sendo lançada sobre nossas vidas, produza o bom resultado pela qual ela está sendo enviada, Senhor. Que o Senhor, meu Pai querido santo, derrame sobre nós cada dia mais ousadia, unção da Tua graça, para que a gente possa, Senhor, na posição, guerrear e declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus da guerra, que o Senhor é o Senhor dos exércitos, que corta o arco, quebra a lança, queima carro no fogo, porque o Senhor é Deus, Tu és o Rei da glória. Aleluia, Tu és o nosso Pai, o nosso ajudador, o orientador da nossa vida. Por isso nós não desistimos, Pai. Derrama sobre cada um de nós nessa noite da Tua mansidão, da humildade, do Teu amor, porque Davi foi ali lutar, Senhor, sem espada, sem vestimentas, as armaduras que os guerreiros costumavam vestir. Ele foi na humildade e confiança no Senhor. Que seja assim na nossa vida, que sejamos homens e mulheres humildes, mansos e que tenham o amor da qual o Senhor tem pela Tua palavra, para guerrear, Senhor Jesus Cristo, junto com esse exército santo, da qual o Senhor tem levantado na terra. Em nome de Jesus. Abençoa nessa noite a cada irmão já aqui presente. Abençoe a cada oportunidade que já for derramada. Os nossos irmãos que não puderam vir, Senhor, que eles sejam tocados pelo poder do Espírito Santo, com cura, com renovo, com ânimo, em nome de Jesus, porque o Senhor pode fazer. Aleluia. E nós cremos em Ti. Por isso estamos guardados debaixo do esconderijo do Altíssimo. E nós já Te agradecemos pela rica oportunidade, Pai. Eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Antes de... Você pode colocar um? Eu queria apresentar a irmã que vai nos trazer a palavra, a missionária Mila Miranda, seu esposo Diácono Cleito. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus, viu? Muito obrigada pela presença. Que Deus continue usando vocês grandemente. Amém? Agora nós vamos louvar, tá bom? Compre as mãos para o Senhor. Você é ausente para ajudar? Por favor. Grande Deus, aleluias. Ah, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o Senhor. Jesus, Tu és fiel. Aleluia. Perto quero estar, junto aos Teus
pois prazer maior não há. Me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que eu não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que eu sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Louvado seja o nome de Jesus. Nos abençoe. Glória, glória a Deus. Irmãos, hoje as oportunidades vão ser um pouco limitadas, tá bom? Só para a gente ganhar tempo para ouvir a palavra, para ter um bom tempo para ouvir a palavra, tá bom? Chegou aqui. Eu queria que você desse uma palavra agora, rapidamente, isso. Aleluia. Teu Pai, Jesus. Só dá uma igreja com o parceiro. Amém. Sempre é motivo de alegria, né? De estarmos na casa do Senhor. Porque tanta gente que não consegue, não pode,
né? No momento está na cama, está no hospital, está nos presídios e gostaria de estar, e nós estamos livres para o adorar. Quero agradecer a Mila, né, por estar aqui, bênção de Jesus, o seu esposo, que vai estar nos trazendo a palavra. E eu vou ler em Jeremias 18, o vaso do oleiro. Uma palavra conhecida, mas a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, e tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar, para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também arrepender do mal que pensa em fazer, no momento em que falar com uma nação do seu reino, para edificar e para plantar. Se fizer mal diante dos meus olhos, e não dando ouvido à minha voz, então me arrependei do bem que eu tinha falado que lhe iria fazer, que lhe faria. Só até aqui, irmãos. Essa palavra é bem conhecida. Aqui Deus manda Jeremias ir lá falar com o povo de Israel, né? Que era um povo que estava passando por uma idolatria tremenda. Mas o que eu acho interessante nessa palavra é que aqui diz que o Senhor ele fala a Jeremias: levanta-te. Então Jeremias ou estava, supondo ele, sentado ou deitado, ou ele estava prostrado. Mas a primeira coisa que o Senhor fala a Jeremias é: levanta. Então nessa noite o Senhor está falando para nós: levanta. Aleluia. Se põe de pé. Glória a Deus. Você está prostrado? Então levanta. Como você está diante de mim? Hoje eu quero que você levante diante de mim. E quando Jeremias se levanta, Jesus fala para ele assim: vai à casa do oleiro. Mas o legal é que Jesus já estava falando com ele. Deus já estava falando com ele ali. Não estava falando com ele? Levanta, desce a casa. Mas não, o Senhor queria algo mais com Jeremias. Era lá que Jesus queria falar com ele. Desce na casa do oleiro, eu quero falar contigo. Lá que Jesus ia mostrar algo para ele. Lá que Jesus ia fazer algo com ele. Lá que Jesus podia quebrar algo na vida de alguém. É lá que Jesus pode curar alguém. É lá que Jesus pode abrir a porta para mim, para você. É lá que Jesus quer te falar algo diferente. Ele pode até falar comigo, com você assim, ó. Vai, fala com fulano. Vai lá, vem cá. Mas quando ele quer fazer algo diferente, uma Rose, ele manda a gente descer na casa do oleiro. Porque é assim que Jesus age na minha e na sua vida. Quando você desce na casa do oleiro, ele te mostra se como você está. Você é um barro na mão dele. Aí ele te mostra os mistérios dele na sua vida. O que ele quer quebrar na sua vida. O que ele quer restaurar na sua vida. Aleluia, Jesus. Aí Jesus mostra aquela visão para Jeremias. Olha o vaso. Glória a Deus. Assim como esse vaso na minha mão é você na minha mão. Aleluia. Assim como faço, derrubo, quebro, morro, faço, ponho mais água, ponho mais azeite. É assim que eu faço na minha e na tua vida. Porque nós temos que ficar como Ele quer e fazer aquilo que Ele quer e ordena e manda.
mês atrás eu vi. Eu não tenho controle de nada. Eu poderia não estar aqui mais essa noite. Foi o Senhor que nos sustentou. E é Ele que nos sustenta. A única coisa que Ele fala para mim e para você: desce a casa do oleiro. Porque eu quero te mostrar o que está vindo aí, ó. Eu quero te mostrar o que está acontecendo, porque você não está vendo o que está acontecendo, ó. Então desce a casa do oleiro. E eu te mostrarei. E te livrarei do laço do passarinho. E essa é a verdade em nome de Jesus. Amém? Então tá bom. Então, para a gente já ouvir a palavra, Gabriel, você pode orar para a irmã poder, por favor, nos trazer a palavra da parte do Senhor? Glória a Jesus. Grande Deus, aleluia. É maravilhoso. Glória a Deus. Deus tremendo, Senhor. Só na igreja capaz do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé, em reverência. Vamos orar pela pastora que vai pregar hoje. Creio que Deus vai falar conosco através da vida dela. Aleluia, Jesus. Usa o barco. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai querido, até aqui o Senhor tem falado conosco, Pai. Desde os hinos às harpas, Pai, até a palavra que foi ministrada aqui, Senhor. Pai, eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco através da vida da sua serva, Pai. Eu te peço, Senhor, cuida dela, guarda ela, Senhor, abençoa a vida dela, Senhor, porque assim como ela veio abençoar a nossa nesta noite, que ela saia daqui abençoada junto com o seu esposo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco através da boca dela, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos, Pai. Em nome de Jesus, assim eu te peço e já te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Eu gostaria de adorar a Deus com um louvor que vai dizer assim: se eu não te ouvir. Glória a Deus. Enquanto a arma prepara para mim, por favor, o playback. Se eu não te ouvir, eu gostaria de estar agradecendo a Deus, primeiramente, pela oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui, né? Depois de muito tempo, voltamos para cá, né? Adorar o Senhor. Estávamos com saudade, mas o Senhor, Ele tem o tempo dele e nós temos que respeitar o tempo do Senhor. Como diz em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. E aprove ao Senhor no tempo determinado estarmos aqui nesta noite para adorar juntamente com a igreja. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Alexandre. Deus abençoe o pastor pelo convite, pelo carinho, pela pastora Eliane, que está linda. Eu fiquei aqui, pastora, ela está muito linda. Mas ela está mesmo, eu sou muito sincera, irmãos. Quem me conhece sabe. Louvo a Deus pela vida das missionárias que estão aqui, né? Ajudando a pastora. Deus abençoe. E eu quero trazer a saudação do meu pastor. Somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Deus Soberano, pastor Danilo Henrique e pastora Tia Leide. Estamos debaixo da bênção do Senhor nesta noite. Mas eu quero adorar a Deus com esse louvor que vai dizer: se eu não te ouvir. Nós estamos vivendo os tempos vindouros, irmãos. Muitos estão desapercebidos e achando que vai ficar tudo bem. Não, já estamos na reta final. E eu entendi durante os meus 16 anos na presença de Deus que tem 3 vozes que falam conosco. Quais são? A voz de Deus, a voz do diabo e o nosso subconsciente. Então nesta noite, cale todas as vozes e deixa somente a voz do Espírito Santo de Deus continuar falando com você, porque o Senhor já está falando desde o começo do culto. Pode soltar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se você souber, pode adorar a Deus comigo nessa noite. Glória a Deus. Senhor,
Muitos podem olhar e não dar nada, mas ainda antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido, eu já tinha te separado como profeta. Tu és minha. Ai,
confraterninar. Estamos em campanha, eu com minhas amigas. O inimigo tem se levantado. E antes eu ficava meio apreensiva. Agora não, se ele se levanta é porque estamos agradando a Deus. Porque quando está tudo bem, tudo quietinho, e você ora, jejum e faz campanha e vai para o monte, vai para o vale, e você vê que está tudo bem, tem alguma coisa errada aí. Agora, se o inimigo se levanta, glorifique ao Senhor. Nós estamos em uma campanha, eu com as minhas amigas, em Jeremias 33:3, que vai dizer assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Só que quando a missionária veio aqui e falou em Jeremias 18, nós aprendemos também, lá na nossa campanha, que para Deus falar, primeiro a gente tem que descer. Porque quando Deus fala com Jeremias no capítulo 18, Deus fala: Jeremias, levanta-te e desce a casa do rei. E no 33 nós vamos entender que ele está ali clamando e Deus vai revelar coisas ocultas e profundas que ninguém sabe. E nós entendemos que Deus tem mistério hoje aqui nessa noite. Deus tem um mistério na minha e na tua vida. Eu gostaria que, em reverência à palavra do Senhor, vocês colocassem em pé e abrissem comigo um tema que Deus me deu vindo para cá, irmãos. Atos capítulo 16. Eu estava nessa madrugada orando e Deus falou comigo e eu achei que era a palavra para a igreja. E aí Deus falava comigo e essa palavra era para mim, Jeremias 1. Deus tem um mistério com Jeremias hoje aqui, irmãos. E aí não, é Atos capítulo 16. Só estou contando que Deus falou comigo, que eu achei que era para ministrar aqui, né? Essa palavra. Só que tem palavra que o Senhor, Ele ministra o teu coração. Glória a Deus. Porque muitas das vezes, como eu li para mim essa madrugada, Jeremias 1, que vai dizer assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas aqui o Senhor fala para ele, né? Ele não saberia falar porque ele era como uma criança. Mas quem ia colocar a palavra na boca dele era o grande eu sou. O Senhor irá colocar a palavra na tua boca. Atos capítulo 16 e o versículo 25. Quero ser breve aqui. Glória a Deus. Atos capítulo 16, o versículo 25, vou ler somente o versículo que vai dizer assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eu vou ler mais uma vez. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Somente até aqui. A igreja pode se assentar. Aqui a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 16 e o versículo 25, vai falar sobre dois homens de Deus, de oração, que tinham uma vida no altar, mas eles estavam sendo perseguidos. Muitas das vezes nós, cristãos, servos do Senhor, achamos que a nossa vida será tudo bem sempre. Mas a Bíblia vai dizer: neste mundo tereis aflições, mas tenham ânimo. Porque Jesus, ele veio como homem, ele sofreu, ele foi humilhado. Imagine quantas situações Jesus passou, que você já conhece a Bíblia, você sabe do que estou falando nessa noite, mas ele esteve ali posicionado, ele esteve ali pregando a palavra, fazendo o ID, a qual o Senhor Deus tinha enviado o nosso Jesus, né? E ele sentiu o que nós sentimos. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, eles são presos por quê? Por pregar o Evangelho, por pregar a palavra, por falar a verdade. Hoje nós temos medo, muitas das vezes, é uma parábola, tá bom? Me entenda, eu também estou me enquadrando aqui nesta noite, de falarmos a verdade, de pregar a verdade, de pregar contra o pecado, contra as coisas abomináveis que nós estamos vendo e estamos à nossa cara.
Muitas das vezes nós como líder, tem os líderes que são os pastores, tem um líder de um grupo, tem um líder da tua casa. Muitas das vezes nós somos uma autoridade espiritual, seja ministerial, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho. Nós às vezes temos algumas funções como líder e nós temos medo de se posicionar. Paulo e Silas estavam indo orar ao Senhor. Eles saíram então, eu quero conjecturar, do teu aposento, e eles estavam indo, não era a primeira, não era a segunda, não era a terceira. Já era várias vezes que aquela moça com espírito de adivinhação, vou ser clara aqui, endemoniada, escrava do inimigo, a qual dava lucro aos seus senhores, ela estava ali numa praça pública. E ali, quando ela começou a apontar mais uma vez, pela, vamos dizer assim, quarta, quinta, sexta vez, a lá os servos do Senhor, ela estava ali zombando dos crentes. Muitas das vezes nós estamos vivenciando momentos em que fariseus, pessoas que adoram outros deuses, pessoas que riam de nós porque somos cristãos, e a gente faz campanha, ora, vem para a igreja e parece que na nossa vida tudo é travado. A enfermidade chega, mas é uma luta travada para receber a cura. A porta fecha e por mais que você faça campanha sobre campanha, parece que a porta não abre. E quando abre é apenas uma de escape, porque aquela porta que Deus te prometeu parece que não chega. E aí a gente começa a ficar com a fé abalada, desacreditando, querendo parar, achando que vai perecer, colocando a culpa em Jesus, achando que Jesus nos abandonou. Mas aqui nós vamos entender dentro da palavra do Senhor que haviam dois servos de Deus, corajosos, valentes, cheios de ousadia, e eles estavam indo orar. Eles saíram da onde eles estavam, como eu conjecturei, do seu aposento, da sua casa, não sei aonde, mas eles estavam indo orar. E quando a gente sai da nossa casa, do nosso trabalho, com nossos compromissos, e nós temos um compromisso maior que é com o Senhor, com certeza o inimigo vai nos afrontar. Vai querer te parar no caminho, vai querer te entristecer, vai querer secar tua mente, vai querer trazer contenda e confusão. E aí muitas das vezes nós vamos parar no caminho e vamos voltar para a nossa casa. Vamos desistir. Mas Deus te deu um espírito de ousadia. Ele colocou autoridade sobre a minha e sobre a tua vida. Não é mais tempo de tosquenejar em dois pensamentos. Não é mais tempo de ser covarde. Não é mais tempo de ouvir Deus falar conosco que Deus tem uma promessa, que a gente vai pegar, que Deus vai nos usar, e a gente volta para a nossa casa, vai deitar, vai dormir, vai jantar, vamos assistir televisão, vamos fazer tudo, menos dar crédito naquilo que Deus nos prometeu. Deus nos fez uma promessa, e muitas das vezes ela não se cumpre por culpa de Deus, não, por culpa nossa. Se Deus falou que vai te levantar para pregar, faz a tua parte. Se Deus falou que vai levantar você como uma profetisa, faz a tua parte. Se Deus falou que vai abrir uma porta, entrega currículo, faz a tua parte. Mas também exerça a tua fé. Confia no Senhor e tudo Ele fará. Aqui nós vamos ver que os dois servos do Senhor, eles poderiam não parar naquela metade daquele caminho. Mas ali Paulo já estava o quê? Saturado daquela situação. E quando mais uma vez, aquela mulher, aquela jovem, ela com aquele espírito de adivinhação, qual vai dizer a palavra do Senhor, ela começa a apontar a eles, Paulo já fica ali cansado, já fica aqui, já estou no meu limite, eu vou resolver isso. Às vezes vai vir uma luta travada na tua vida, e Deus vai falar, vai que eu sou contigo. E às vezes você vai orar, vai jejuar, vai fazer um propósito com Deus, e Deus vai te dar vitória. Mas nem todas as lutas, nem todas as provações, Deus vai mandar você ir. Tem situações que Deus vai provar a tua fé. Mila, então me provo. A Bíblia vai dizer que Davi, ele chega com um alimento para os seus irmãos. E ali quando ele chega com o alimento, não foi Deus que mandou ele levar o alimento. Foi o pai dele. E quando ele vê aquela situação, seus irmãos formosos, soldados de guerra, valente, preparados, vamos dizer assim, ali à frente de uma peleja. E quando Davi chega na humildade e vê o quê? Vê aquele gigante afrontando o povo de Deus. Deus me falou, Davi, vai lá que você vai vencer o gigante. O
situação que ele estava vendo. Muitas das vezes, Deus não vai falar, mas Ele quer ver a tua atitude, Ele quer ver o teu posicionamento, Ele quer ver a tua renúncia, porque estamos vivendo um tempo de mimimi. A gente só reclama, porque não deu certo comigo, só murmura. É um povo que fala mal do pastor, fala mal da irmã, fala mal disso e daquilo, mas nunca se posiciona, nunca tem coragem de renunciar aquilo que Deus já pediu para ele faz tempo. Às vezes o que está aguardando você na presença de Deus é o cansaço, é a preguiça, é a falta de coragem, porque Deus já te deu um espírito de ousadia, Ele já te deu autoridade, Ele já falou para você, vai que eu sou contigo, e você fica sentado, fica travado. Ah, Deus, levanta outro, Ele pode até levantar outro, mas Ele não coloca ninguém no teu lugar, não. Isso é história de conto e pregador que não tem o que falar, irmãos. Ah, se você não pregar, Deus levanta outro e coloca no teu lugar. Mentira. Deus levanta outro, Ele vai pregar a palavra e você vai pagar o preço pela tua desobediência. O preço já foi pago na cruz do Calvário, é uma parábola. Porque quando Deus, ali em Jonas capítulo 1, Deus fala, levanta Jonas e vai até a terra de Nínive pregar minha palavra. Um povo sanguinário, um povo ruim. Vamos trazer aqui ladrão, bandido, prostituta, traficante, doente, enfermo, pessoas que se encontram nas esquinas, nas penitenciárias, moradores de rua. Tem tanta gente boa quanto tem pessoas ruins. E eu e você se acostumamos o que é? Vir para o culto, adorar a Deus, ir embora para nossa casa, fazer a nossa janta, assistir uma Netflix e dormir, tá tudo bem. Mas faz quanto tempo que Deus está chamando você para orar? Você para entrar no propósito? Faz quanto tempo que Deus está falando, vai que eu sou contigo? Porque ali, quando Paulo e Silas estão passando, Paulo fica cansado. E Paulo chega naquela moça, e ele não fica de conversar com Satanás, não. Porque com o diabo não tem essa de ficar tocando, irmãos. Conversa, expulsa. Não é no nome de Pedro, nem de Tiago, nem de João. É no nome de Jesus de Nazaré. Aquele demônio que tem te perturbado, que tem tirado a tua paz, aquela situação, aquele problema, será no nome de Jesus que haverá cura, haverá libertação, haverá porta aberta, virá providência de Deus na tua casa e na minha casa também. Mas Paulo se posicionou. Ele chega ali e ele expulsa aquele demônio daquela moça em nome de Jesus. Automaticamente ela é liberta e eles vão embora para a igreja felizes, adorando o nome do Senhor? Claro que não. Aí vem uma consequência. E ali, quando eles estão naquela praça, os magistrados e os doutores, porque aquela moça, ela tinha um espírito de adivinhação, escrava do inimigo, agora ela trazia lucro para os seus senhores, os magistrados e os doutores daquela cidade. Então, quando ela é liberta, ela não é mais escrava, ela é livre. Você é livre. E Deus vai entrar com libertação dentro da tua casa. Quem estiver fora do lugar, papai é especialista em visitar e colocar tudo no devido lugar. Eu recebi uma profecia várias vezes durante todo esse tempo do Evangelho. Mas tem menos de um mês que eu recebi uma profecia assim. Tem lugares que eu vou enviar você para pregar e será só uma vez. E tem lugares que a porta continuará aberta. Porque até os de dentro da tua casa, hoje só mora eu e o Cleiton. Porque os nossos filhos são adultos, né? Nós já casamos e os nossos filhos já eram adultos. A história é longa, um dia eu conto, todo mundo já conhece na verdade. Eu não tinha casado com ninguém, ele também não, tive uma vida no mundo, ele também, né? Então a gente já se conheceu os filhos adultos, enfim, é isso. Só que quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, a gente tem que fazer o quê? Se posicionar. Aqui nós vamos entender que quando Paulo e Silas eles se posicionaram, aquela mulher ali que dava lucro, ela foi livre. E ela foi livre, e eu creio que ela sai de cena. E ali Paulo e Silas, eles são açoitados. Primeiro, tiram a roupa deles. Imagine você,
um servo do Senhor, que prega a verdade, porque quando o profeta veio a mim falar que tinha pessoas de dentro da minha casa, da minha família, da minha parentela, da parentela até do meu esposo, que muitas das vezes ia se afastar, porque profeta não tem amigo, irmãos. O profeta anda sozinho. Às vezes, de dentro da tua casa, ele não vai entender o que Deus tem com você. Ele vai escolher qualquer tipo de Deus, menos o teu. Ele vai querer servir qualquer outro Deus, mas nunca vai querer voltar para a casa do Deus da onde ele nunca devia ter saído, que é o Deus verdadeiro. Eu não vim aqui pregar sobre religião de ninguém, não. Mas vim falar que é necessário eu e você ter coragem. Eu e você ter ousadia. Eu e você ter valentia. Porque estamos no tempo findouro. Estamos vendo a palavra do Senhor se cumprindo aí. É filho contra pai, pai contra filho. E muitas das vezes nós abandonamos a cruz porque a porta fechou, porque o casamento acabou, porque o filho foi para a droga. E nós colocamos Jesus em último lugar e vamos deixando a nossa fé morrer. E vamos deixando lá até que chegamos ao ponto de sair da presença de Deus e voltar para onde? Voltar a ser escravo. Faz 16 anos que Deus tirou da droga, do roubo, do vício. Mas 16 anos não, 17 anos e meio. Porque eu passei meu processo de libertação. Eu fiquei 5 anos e meio viciada no crack. A única pessoa que estendeu a mão para mim, que eu chegava em casa bêbada, drogada, eu roubava para manter meu vício, era minha mãe. E hoje, irmãos, muitas das vezes eu olho, porque eu persegui a minha mãe demais, ao extremo, como uma serva de Deus. E um dia eu cheguei em casa, ela estava de joelho dobrado de madrugada. E eu falei, Deus, se é verdade que o Senhor tem uma obra na minha vida e vai me libertar, e vai me levantar para pregar, como diz a minha mãe e as outras pessoas por aí, então me liberta. Eu não suportava mais ser escrava. Eu creio comigo que aquela moça não suportava mais aquela situação. E quando Paulo chega com Silas naquela praça, aquela moça é liberta. Eles são o quê? Eles tiram a roupa deles, eles ficam nus em praça pública, eles apanham, são açoitados, são humilhados, dois servos do Deus Altíssimo. E porque eu e você tem que ser a queridinha e o queridinho. Porque eu e você não pode passar provação. Porque eu e você não pode passar humilhação. Porque quando chega a minha tua vez, tem que dar tudo certo, porque tudo é o diabo, não é? Na vida de Jó se chamava permissão de Deus. Deus permitiu ele perder tudo que ele tinha, mas ele glorificava. E quando ele foi contender, o oleiro encostou ele na parede e perguntou para ele quem era ele para contender com o Criador. Essa tua luta, essa tua prova, essa tua peleja, essa tua situação não é para a morte, mas é para a glória de Deus. A Bíblia vai dizer em Ageu 2:9 que a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira, mas tem que ter atitude, tem que ter renúncia, tem que ter posicionamento. Paulo ali, ele faz aquilo que eu creio que Deus já tinha ordenado no coração dele. Ele vai lá em nome de Jesus, expulsa aquele demônio, aquela moça é liberta. E eles são humilhados, acorrentados, jogados no cárcere. Ainda colocaram um guarda ali na porta, na entrada do cárcere, daquela prisão, para que eles não pudessem fugir. Imagine dois servos, a qual apanharam, estavam humilhados. Era tratado como muitas das vezes eu e você fica, sentadinho assim, ó. Ai, coitadinho de mim. Ai, Deus me abandonou. Ai, você viu a irmã na canta? Ai, não gosto da irmã. Só murmurando, reclamando, questionando. E cabeça baixa, e a depressão entra. E aquele monte de remédio que você começa a tomar. E a vontade de tirar a vida, de abandonar tudo. Levanta a tua cabeça. Porque Paulo teve atitude diante de uma situação que nós vamos ver aqui em Atos 16:25, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eles tinham todos motivos humanamente para parar, para desistir, para murmurar, para questionar. E
Quem dá uma palavra na minha e na tua vida continua sendo Deus. A Bíblia vai dizer em Lucas 37, no versículo 1, nada, sabe o que é nada? Nada é impossível para Deus. Às vezes você perdeu um ente querido, às vezes sua filha não fala mais com você, às vezes teu filho está perdido por aí nas baladas da vida, às vezes teu casamento está meio assim, né? Vai, não vai. Às vezes a porta abre e depois tem um tribulado no teu serviço que é só Deus na causa. Às vezes você sai lá em espírito da tua casa, no meio do caminho, o inimigo já se levanta e aí você fica, ai, coitadinho de mim, ai, Senhor, até sai uma lágrima do meu olho, porque eu sou coitado. Você não é coitado, não. Você é soldado de um exército que não perde batalha. Para de se vitimizar. Levante a tua cabeça. Desce a casa do oleiro, como foi falado. Ele quer falar com você. Ele já tem falado, mas ele quer revelar coisas grandes, ocultas, profundas, que você não sabe. Porque Deus tem misericórdia aqui nessa noite. Para o Messias tomar atitude, sofrer as consequências, mas não negaram a Deus. Amém, que por muito menos nós negamos a Deus. Como? Não vim falar de televisão nem de rede social, mas às vezes tem um filme na Netflix que eu quero muito assistir, e aí eu tenho um propósito ali com Deus, eu vou orar, mas eu vou orar depois, eu vou assistir primeiro. Às vezes eu estou com tanta vontade de comer algo para fazer minha janta, porque a minha fome da carne ela é mais alta, e a fome da palavra de Deus. Muitas das vezes nós temos colocado Deus não como prioridade, mas como segundo plano na nossa vida. Aí eu vou tentar aqui. Quando eu morava com a minha mãe, isso há muitos anos atrás, é muito engraçado, mas é muito sério, vou falar assim. Eu morava com a minha mãe e eu ficava lá dormindo até meio-dia e eu falava, ai, Deus, não abre uma porta de emprego para mim. A crente que é preguiçosa. E a Bíblia fala, vai ter com a formiga preguiçosa. Porque até a formiga você vê quanto é trabalhadora. E minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, todo mundo trabalhava. E eu recebia um café na cama, recebia um almocinho na cama. E eu era tão brava, eu era tão ruim, eu era tão cavalo do diabo, que a minha mãe evitava até brigar comigo. Então, eu era servida como uma princesa. Só que eu não estava vendo isso antes da minha conversão. O quanto eu era errada. Eu não trabalhava porque eu tinha conta para pagar. Hoje eu tenho, né? Hoje eu seguro muita conta também em casa. É uma, né? Eu seguro uma parte, eu seguro outra. É um conjunto, o casal tem que trabalhar junto. E aí eu ficava lá, até meio-dia, deitada na rede, esperando alguma coisa acontecer. Aí eu comecei a fazer uma faxina aqui, outra ali. Eu sempre evitei trabalho em empresa, porque todas as portas que apareciam empresa para mim era noite. E por eu, né, tinha medo, logo no começo do meu processo de libertação, eu tinha medo de ter recaída, tinha medo de, né, voltar para o mundão. Então eu renunciava, falava, não quero. Comecei a cuidar de casa, de família. E às vezes eu vivia cansada, trabalhava pouco, ganhava bastante, comprava muita roupa e sapato, e não tinha tanto compromisso. E mais reclamava, mais murmurava no começo da minha conversão. E eu ganhava muito bem. Um dia Deus fechou a porta para mim. Logo quando eu trabalhei, comecei a trabalhar na área missionária, Deus fechou a porta para mim. Nossa, o Senhor permitiu a gente perder minha mãe, no caso meu pai, perder a casa, meu falecido pai, perder a casa por uma antiga negligência da antiga dona. Depois de 3 meses que perdemos a casa, mataram meu irmão. E depois de alguns meses, eu perdi o meu irmão. Eu estava noiva com tudo preparado, tudo. Faltando 15 dias para me casar. Aconteceu um fato na igreja e eu disse, não vou casar. E todo mundo falou, você é doida, em cima da hora, assim. E aí o rapaz foi lá e ele falou assim, ela falou, tá falado. Ele ouviu a palavra, ele foi lá, ele desfez o casamento. Aí eu liguei lá para desfazer, já tinha feito. E foi de Deus, porque Deus me deu um livramento. No dia que eu perdi o meu irmão, eu estava dentro da igreja.
E aí era uma falácia de um para o outro, pergunta se ela quer cantar. Eu estava toda dilacerada por dentro e eu louvei. No dia que era para mim ter casado naquela igreja, eu era de um ministério da Madureira, lá na Vila Helena, pergunta para ela se ela quer cantar, eles dando oportunidade. E eu destruída por dentro. Só que um dia eu estava indo embora para a casa da minha mãe e Deus falou comigo, compra pão, indo para a igreja, aliás, Deus falou comigo, compra pão, passe manteiga, compre um refrigerante, pegue copo e na hora da volta você vai levar para os meus filhos. E eu sabia que era os moradores de rua. Eu odiava esse trabalho, irmãos. Eu passava ali e eu achava que eu era a última bolacha do pacote. Por quê? Porque Deus me libertou de muita coisa que eu não posso falar aqui, porque eu também sei que está filmando, mas eu passei muito processo difícil entre Deus e eu. E eu tive que ser forte, corajosa, valente. Eu aprendi ainda mais como mulher, ser forte, porque eu trabalhei com muitos homens em penitenciária, em casas de recuperação, moradores de rua. A gente saía muitas das vezes do vale e tinha ali os meninos ali, né, nos pontos deles, e Deus falava, volta e vai falar da minha palavra. Eu voltava sozinha, ficava aquelas 20 pessoas olhando para a minha cara. Então Deus foi me dando espírito de ousadia, coragem, autoridade, e eu fui indo porque eu quis. Agora, se Deus falou que você vai pregar e você continuar desse jeito, você vai morrer, vai passar 30 anos e você vai querer questionar a promessa de Deus, sendo que você mesmo não faz nada para se posicionar. A primeira vez que eu fui levar comida para os moradores de rua foi essa noite. Eu vim embora com meu salto novo na mão, reclamando no meio da rua. Eu estou cheirando mal, eu estou fedendo. Eu falava para Deus na ciclovia da Vila Helena. E aí, era quase 2 horas da manhã. Eu vindo, aí uma voz falou comigo, claro e nítido, você está cheirando a ovelha. E eu parei, achei que era da minha cabeça, continuei andando, continuei falando, reclamando, e aquela voz falou de novo. A partir daquele momento, eu entendi o meu chamado. Até quando você vai ficar querendo entender o teu chamado, mas Deus já falou, e você não vai se posicionar? Porque Paulo e Silas, eles eram pregadores do Evangelho. Eles eram homens de Deus. Eles eram valentes, corajosos, cheios de autoridade, de ousadia. Eles não estavam saindo da onde eles estavam para ir fazer fofoca, para mandar um WhatsApp para alguém para contar uma historinha triste, colocar na rede social. Estou triste, estou depressivo. Não. Eles estavam indo orar. E quando você sai da tua casa, debaixo de um propósito para orar, o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair, porque mesmo debaixo de humilhação, Paulo e Silas, à beira da meia-noite, eles começaram a querer Paulo, enquanto eu vou orar, você vai cantar. E quando um orava, o outro cantava. E eu creio que eles foram trocando, porque perto da meia-noite a Bíblia vai dizer que houve um terremoto. É no meio da tua prova que você vai ter que cantar. É no meio da tua luta. Porque o crente que canta, o inimigo fica furioso, irmãos. A porta está fechada, ele está cantando. O inimigo se levantou e ele está cantando. Era para ele estar dormindo essa hora de madrugada e ele está orando. Era para ele estar ali no WhatsApp, na rede social, tanta coisa que é bom, é legal, mas não podemos colocar isso como prioridade na nossa vida. Mas não, ele está lendo a Bíblia. Tem mudanças. Muitas das vezes que vai ser necessário ter um terremoto na tua casa, no teu trabalho, na tua vida particular, sentimental. Será necessário um terremoto de Deus. É o diabo missionário, não é o diabo não. Se você não entra no centro da vontade por bem, porque faz quanto tempo que Deus está falando? Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. E aí você entra, fecha a porta e vai dormir. Aí você escuta a voz de madrugada, vai no banheiro, vai beber água, mas não ora. Nós colocamos tudo como eu estou cansada, minha vida é tão corrida, mas Senhor, está tudo travado. E a prioridade? Muitas das vezes nós reclamamos, né? Porque o fulano não vem na igreja. Nós reclamamos, irmãos, foi falado aqui. Vamos orar pelos enfermos, pelo doente. Tem pessoas que não podem vir na igreja.
Tem pessoas que hoje não conseguiram vir, e eu vou falar a verdade, tem pessoas que não vieram porque não quiseram. E não é nessa igreja, é na igreja do Senhor. Tem gente que não quer compromisso mais. Tem pessoas que vêm para ser um número, que o Espírito de Deus já foi embora da vida dele faz tempo, que ele já perdeu o temor do Senhor. Tem pessoas que cantam, que pregam, que roda, que pula, que sapateia, mas não respeita nem o cônjuge, não respeita os filhos, não respeita a liderança da igreja e acha que alguma coisa, o grande eu sou, é ele, tem a presença dele, ninguém canta, ninguém prega, ninguém faz nada, porque tudo é para a honra e a glória do Senhor. Aqui para mim finalizar, o carcereiro, ele tinha a chave na mão. O carcereiro poderia abrir aquelas portas. Quando houve um terremoto, abalou a estrutura daquele cárcere. Imagine, não foi somente Paulo e Silas cantando, adorando no meio do vento, no meio da prova, no meio da tribulação, no meio das percas, no meio do luto, no meio de situações adversas, a qual eu e você tem enfrentado, muitas das vezes calada e calado, mas nós estamos aqui para adorar aquele que é, aquele que vive, aquele que reina, o grande eu sou, ele é o Senhor dos senhores, independente da tua luta, da tua perda, do teu processo, levanta a tua cabeça, porque Deus ele é contigo. Ali começa então, eles cantam, eles oram, e aí os alicerces começam a tremer, o terremoto sobreveio sobre aquele ambiente. Aqueles presidiários, porque não tinha só Paulo e Silas naquela prisão, aqueles presidiários começam, eu creio comigo, a fugir. Estou livre. Houve libertação dentro daquela cadeia. Porque na tua vida será diferente. É a palavra. Estou pregando a palavra. É a palavra que cura, salva, liberta e transforma. É a palavra do Senhor que vai penetrar na minha e na tua alma nesta noite. E haverá algo novo a partir desta noite. Na tua vida, em todas as áreas. Começando na tua casa. Qual casa? A tua casa espiritual. Porque a Bíblia vai dizer: buscar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busca o reino primeiro, porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar em tudo. Só mais 2 minutos para me finalizar. Ali então, aquele carcereiro, ele tinha a chave na mão. Ele podia abrir aquela porta daquele cárcere. Mas aqui, eu estudando, eu entendi que o carcereiro tinha chave, mas o único que podia abrir aquela porta era Deus. O único que vai te socorrer nesta luta será Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer: nesta peleja não tereis que pelejar. Largai de vez o livramento. O que é parar? Não é ficar só parado, esperar cair do céu, não. Para, mas vai orar. Creia, faz alguma coisa, tome um posicionamento com o Senhor. Mas nós acreditamos também, como diz em Salmo 3:5, eu tentei dormir, acordei. Por quê? Porque o Senhor tem te sustentado, o Senhor tem me sustentado, porque eu e você é milagre do Senhor. Ali o carcereiro, ele puxa a espada, ele entra em desespero, ele quer tirar a tua vida, mas Paulo e Silas falam para ele: homem, nós estamos aqui, está tudo bem. E ali aquela prisão é aberta, o nome do Senhor é glorificado. Aqui ali teve libertação tanto dentro da
queria convidar o pastor Alexandre, só para finalizar, pastor, Caiane, só para dar os avisos de liberação apostólica. Glória a Deus. Glória a Deus. Amanhã a igreja com a paz do Senhor. Amém. Só foi o começo, hein? A primeira semana, eu agradeço a pastora Vila, Deus abençoe. Foi uns 2, 3 anos já, né? Verdade, pastor. Uns 2, 3 anos. Glória a Deus. E já temos outra também para a semana que vem. Semana que vem estará a pastora Denise Fama. Ela já pregou aqui também faz uns anos. E semana que vem tem mais um pouquinho do alimento espiritual para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quinta-feira agora, o nosso culto. Vai para os homens aí. Não sei quem que vai começar a quinta-feira. O Marquinhos. Venham para louvar o Senhor na quinta-feira, cultuar, que vai ser uma bênção também. Sábado, nós vamos ter um ensaio aqui um pouco antes de nós irmos os jovens para a igreja em Vila Barão. Então, sábado, nós vamos ensaiar, foi colocar o hino lá já no grupo e vamos lá cultuar com os irmãos em Vila Barão. Domingo de manhã não haverá, né? Não haverá escola dominical, por ser o dia dos pais, mas à noite estaremos aqui juntos às 19 horas louvando o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, nesta noite. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, ó Santo Deus, porque o Senhor olhou para nós nesta noite e falou em cada coração, Senhor. Ó Pai amado, mesmo aqueles que não estão aqui, Senhor, mas que estão vendo do outro lado, Senhor, pôde ouvir a tua palavra neste lugar. Obrigado, Senhor Jesus. Te peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando a tua igreja, que o Senhor continue abençoando a vida da pastora Mila, com o seu esposo, o teu lar, a tua família, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E Pai, agora vamos para nossas casas, Senhor. Nos leve em paz, nos guardando e nos livrando de todo mal, Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Pastor Rogério, vem fazer a bênção da bênção apostólica. Glória a Deus. Estenda suas mãos para ti. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus e todos que creem. Digam amém.